a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas harpas, adorar ao Senhor, pelo privilégio, né? Nosso primeiro domingo do ano de 2020. Então vamos adorar a Deus com alegria. Hino de número 40.
Vamos continuar adorando a Deus com o hino de número 200. Hino de número 200. Vamos adorar a Deus com mais um hino de número 302. 302, que tem por título Não Murmures, Cante. Então que nesta noite nós venhamos a murmurar nunca, jamais, né? Eu ia falar menos, não, é nunca, jamais. Apenas adorar a Deus por tudo. Então vamos adorar a Deus. Acompanhe no telão a letra, quem não tem a harpa.
mas não deixe de adorar a Deus, que é neste momento que você pode fazer o soprano, quem tem facilidade de fazer o contralto, quem ainda tem facilidade de tenor e o baixo, e formarmos um grande coral para adorarmos ao nosso Deus. Número 302.
Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, temos a alegria de iniciarmos o primeiro domingo do ano 20. Aleluia, aleluia, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, engrandecendo o seu nome. Glória a Deus. Os irmãos ainda estão chegando, mas quero convidá-los para abrir suas Bíblias. No primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, toda a igreja. Glória a Deus. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O projeto de Deus com o homem sempre foi o melhor. O melhor. Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. E irmãos, e deu e construiu o jardim, criou o jardim do Éden e botou o homem lá. Mas o pecado o impediu dele continuar. Mas Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu do homem. Deus só quer o melhor para o homem. A melhor qualidade de vida em todos os sentidos. Olha a qualidade de vida que o homem tinha no jardim do Éden. Era maravilhoso. Mas agora ele deu seu filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Seu único filho, seu amado filho, para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar do pecado, para nos dar vida eterna. Esse é o projeto de Deus na vida do homem. Amém? Gênesis, capítulo 1, e o verso 26. Ele disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus a criou, macho, fêmea, os criou. Amém? Amém? Deus não criou coluna do meio, não. Criou macho e fêmea. Aleluia. Nós vamos orar para Deus fazer um milagre. Nós vamos orar para Jesus salvar. Nós vamos orar para 2020 ser algo diferente na nossa terra amada Poço de Caldas, Minas Gerais. Nós queremos ver Jesus salvar. Eu quero ver essas galerias cheias. Aleluia. Eu quero ver o povo pendurado pela porta que não consegue entrar para dentro, porque o milagre de Deus vai operar. Jesus vai salvar. Aleluia. Eu coloquei como tema deste ano, aleluia, a água sendo transformada em vinho, né? A água sendo transformada. E pastor Abraão, nós colocamos o ano da transformação. Dá uma olhada ali, ó. Aleluia. 2020, o ano da transformação. Milagre vai acontecer. Essa é a fachada da nossa igreja. Milagre vai acontecer. Eu quero convidar nosso segundo vice-presidente, pastor Misael, para fazer a oração e orar pelos enfermos e orar pelos visitantes também. Está conosco o nosso reverendo, nobre pastor Abraão, né? E também está aqui o doutor Abraão, seu filho. É um jovem, 22 anos, formado, fez OAB, vai para a segunda etapa, em nome de Jesus. Cadê ele? Levante a mão, meu irmão. Aonde? Esse jovem aí, 22 anos. A igreja quer receber o pastor Abraão e seu filho para dizer amém? Misael, ora. Meus irmãos, vamos orar também em favor do irmão José Joaquim, em favor do diácono Geraldo Galvão, em favor da irmã Cidinha, esposa do pastor Oraldo, oração em favor também da Maribel, amiga da irmã Esther. Também
Vamos orar pela Aline Alonso e pela sua família e pelo Valdecir. Quantos mais necessitam de oração? Eu e a minha casa. Oremos. Soberano e eterno Deus, ó Pai, estamos crendo que este ano será o ano da transformação. Jesus vai mudar o quadro, vai mudar a história. Nós estamos profetizando também pela palavra salvação de almas, não somente em Poços de Caldas, mas em toda a nação. Jesus vai transformar. Também cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Jesus opera sem deixar cicatriz. Ele é o dono do milagre. Vai curando, Jesus, vai salvando, Jesus, vai operando um grande milagre em nosso meio. E nós te pedimos também, Senhor, enche esta casa de glória. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos hoje num culto missionário. O primeiro culto do mês, nós determinamos ao culto de missões. No segundo domingo, nós colocamos nas congregações. E eu quero deixar ciente aos irmãos que já começamos a trabalhar. Começa na quarta-feira o bazar beneficente ali na cidade campestre. Quarta-feira estará a equipe com o irmão Beto, toda a equipe missionária, dando abertura ao culto de missões e ao bazar. O bazar vai ficar uma semana. O salão dá para a rua, onde que todo pedestre passar pode ver o nosso bazar, comprar as coisas e abençoar o departamento de missão. Missão Eterna, a novidade de 2020, a congregação de Caldas será inaugurado no último sábado de janeiro. No último sábado de janeiro será inaugurada a congregação de Caldas. Dá para dizer amém? Quinta-feira eu vou lá fechar o negócio. Já vou pela fé trazer o púlpito de São Paulo. Daí vou mandar pintar de amarelinho e azul, deixar igual a sede aqui, ó. E vamos botar o dirigente lá e vamos ganhar almas para Jesus. A orquestra, maestro, cadê o maestro? A orquestra tem que estar lá, hein? Nós vamos fazer um desfile na rua com a orquestra, na Avenida de Caldas, lá, viu, pastor? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los, por gentileza, a abrir as suas Bíblias no livro do Gênesis. Hoje já foi lido o livro do Gênesis. Quero continuar aqui com os irmãos. Capítulo 14, versículo 18 a seguir. Glória a Deus. Louva a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estar no primeiro domingo na presença do Senhor, exaltando e glorificando o nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Capítulo 14, versículo 18, eu já vou ler para ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. E Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Salvo somente os jovens comeram a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Mani, antes que tomarem a sua parte. Amém.
Meus amados, ninguém estava ali naquele dado momento. Não havia ainda alguém que poderia orientar Abraão que ele deveria dar o dízimo de tudo que ele tinha. Mas ele entendeu, tendo Melquisedeque como sacerdote, que ele deveria dar o dízimo de tudo que ele tinha. E eu sei que muitos de nós, iniciando um novo ano, temos muitos projetos, fazemos muitas promessas, fazemos, alguns de nós fazemos levantamentos. Olha, esse ano eu quero metas, né? Compromissos. Entre os compromissos que você fizer, entre as metas que você estipular para você mesmo, coloque em primeiro plano ser fiel a Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas, e os seus projetos que você colocar Deus em primeiro lugar serão cumpridos. Mas é óbvio que Deus espera que nós façamos primeiro a nossa parte. Deus, ele permanece fiel. Quem muda somos nós. E se você quiser depender de Deus, e quiser que esse ano cumpra-se todos os seus projetos, seja fiel ao Senhor. Coloca um propósito maior no teu coração. Me ajuda, meu Deus, nas minhas limitações, a ser fiel a Ti. E seja fiel primeiro a Deus. Quando você pegar lá o seu salário, tira primeiro o que é do Senhor, e depois você faz os seus planos. Deus vai honrar, aleluia, a sua fé. Assim como Abraão ele era chamado pai das alturas, e depois para Abraão foi seu nome mudado para pai de uma grande nação. Deus pode fazer isso na tua vida, tirar você de uma posição abençoada, sim, mas colocar você numa posição de não somente você, mas todos aqueles que estiveram ao seu redor também serem abençoados. Amém, queridos? Com essa palavra eu quero convidá-los, por gentileza, pode orar, pastor? Nos coloquemos de pé e nós vamos orar ao Senhor. Se hoje você não trouxe a sua oferta, de repente você não trouxe ainda o seu dízimo, mas não deixe passar em branco. Deus, Ele nos conhece, mas você é a pessoa que mais conhece você mesmo. Faça esse propósito com Deus. Isso. Se os irmãos quiserem contribuir com cartão de crédito, tem uma maquininha na mão da irmã Janaína. Vocês poderão, ela está ali atrás. Procure a irmã Janaína e você poderá contribuir através do cartão. Amém, queridos? O irmão Beto, que é secretário de missões, disse que é para você reservar a sua oferta de missões para depois. É exclusiva, tá? Agora é a sua oferta alçada ao Senhor. Tá bom, queridos? Feche os seus olhos e falemos com o Senhor. Maravilhoso Deus, altíssimo e poderoso Mestre, mais uma vez, meu Deus, abrimos as Escrituras para ensinar o teu povo, ó Pai querido, como ser fiel a Ti. Eu quero te pedir a Tua bênção sobre a nossa vida, a vida de todos aqueles, Pai querido, que tem desejo de uma transformação, de uma mudança de vida. Pai querido, aumenta a fé do Teu Filho para que sejam fiel a Ti, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, aleluia, a sermos fiéis a Ti, a honrar o Teu nome, a ter o Senhor, ó Pai querido, como soberano nas nossas vidas, a sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Papai querido, abençoa o Teu povo, aqueles que hoje não têm, o Senhor dá recursos, meu Deus, para que possa também contribuir. Querido Deus, no nome de Jesus te pedimos, e convicto da vitória, nós já te agradecemos. Amém e amém. Tome seu assento e contribua com alegria, irmãos. Glória a Deus. Venha, jovem senhora. Cristina, lá do Rio Grande do Norte. Agora é Poste Caldense. Cante, minha filha. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Motivo de alegria, né? Estar aqui na casa do Senhor, adorando e exaltando aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, né? Estamos muito felizes, eu e minha família, por estar aqui, né? Nessa cidade, juntamente com os amados irmãos, né? Cultuando e adorando a Deus, né? Tenho só que agradecer a Deus, né? Porque
Deus nos trouxe até aqui, o Senhor sabe de todas as coisas, né? E, para não ficar só nas minhas palavras, né? Quero dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Peço oração à igreja por nós, né? Por mim e minha família, pois o Senhor sabe o propósito, né? De nós estarmos aqui, amém? Vamos adorar o Senhor. Quem souber pode me ajudar. Os irmãos, perdoem se eu errar um pouquinho, que eu não ensaiei, né? O pastor pegou de surpresa, né? E não sou cantora, mas adoro o Senhor, amém? Vamos lá, né, igreja? Adorar o Senhor, porque Deus é bom. Aleluia. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracasso e de derrotas, tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas o Senhor que muda a história já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. A igreja, o crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando ela orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia, bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando ela orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e a muralha derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Aleluia, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, minha filha. Glória a Deus. Paulinha, você e a sua cunhada vão cantar no Chico de Oração, viu? Você antes dizia que estava sozinha, agora você tem uma companheira aí, ó, tá? Por favor. Glória a Deus. E ensaiem um hino junto para cantar domingo que vem, viu? Tá? Glória a Deus.
Queridos, eu quero convidá-los para se colar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero convidar o presbítero Beto, que é líder de missões, para fazer essa oração. E logo após teremos a palavra pelo pastor Abraão. Depois você apresenta, no final. Daí a gente já ganha alma para Jesus. Aleluia. Vem aqui, Beto, orar. Queridos, antes da oração, já quero me dirigir ao irmão Geraldo, esposo da irmã Rosa. Nós vamos precisar de um caminhão para levar 100 cadeiras e um púlpito a Caldas. Pode ser à noite, pode ser no sábado, não tem problema não. Tá bom, meu filho? Podemos contar com o senhor? Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus de Israel, neste momento, Senhor, pedimos a Ti, ó Pai Celeste, que continua, Senhor, falando em nosso meio, Senhor, usando, ó Senhor, o Teu vaso poderosamente esta noite, Senhor, a transmitir a Tua palavra, Senhor, para nossos corações, conforme a Tua vontade, ó Deus. Peço a Ti, ó Senhor, que a Tua manifestação do Teu Espírito Santo, ó Senhor, seja liberdade total, ó Senhor, em nossas vidas e em nossos corações, ó Pai. Opera, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fala, Jesus, fala-me hoje sim. Com a palavra, pastor Abraão. Fica perto de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vem ser para sempre, livre de endipor. Fala-me cada dia, sede em quero dor. Ouve tua voz, eu Quero saudar a igreja do Senhor Jesus, que se reúne aqui neste lugar, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E quero convidar os irmãos para se assentarem. Olha, eu quero dizer a vocês que o pastor Paulo é muito corajoso, é um homem de fé, porque nós conversamos pelo telefone e ele já me convidou para vir aqui. Eu estive numa terça-feira, foi terça ou segunda-feira? Terça-feira, encontrei muitos obreiros aqui, alguns dos irmãos que estão aqui estavam naquela ocasião, e ele, sem me conhecer, ele me convidou e novamente ele, muito bondosamente, me convidou para estar aqui. E eu estou aqui com muita alegria. E a primeira coisa que eu quero fazer, depois de dar glórias ao Senhor, é presentear o pastor Paulo com 2 exemplares, 2 livros, um que eu escrevi, que conta como eu cheguei até aqui. Eu conto a história de pequenas biografias, mini biografias de pessoas que Deus usou na minha vida. Pessoas que você nunca ouviu falar, mas também temos aqui, por exemplo, o Dr. Billy Graham, pessoas que Deus usou na minha vida. E o objetivo deste livro é o seguinte: o título do livro é Vidas que me ensinaram. Alguém certa vez disse, a questão não é se eu sou uma influência ou não, mas que tipo de influência eu sou. Então,
esse livro é dedicado a pessoas que querem investir em outras vidas. E não há dia melhor para falar nisso, num dia em que nós vamos falar sobre missões. Um dia é um culto de missões. E eu estou trazendo também um livro que foi escrito, um dos livros do meu irmão, professor Caleb Soares, que está justamente, perfeitamente de acordo com a visão missionária da igreja. O título do livro é A Igreja de Cristo no Esconderijo. E o subtítulo é A Síndrome de Jonas. Esse livro foi escrito com a finalidade de mostrar que, como Jonas estava dormindo enquanto a tempestade rugia e ameaçava levar aquele navio ao naufrágio, Jonas estava dormindo. O mundo está em polvorosa, o mundo está em cima de um barril de dinamite, e a qualquer momento pode explodir. E muitas vezes a igreja está dentro de 4 paredes. Ouvi essa expressão 2 vezes em apenas 10 minutos da parte do pastor Paulo, quando ele falou que a igreja precisa sair das 4 paredes. E eu quero louvar a Deus porque esta igreja está fazendo justamente isso. E nesse momento eu quero presentear o pastor Paulo com esses 2 exemplares. Que Deus te abençoe, pastor. Se algum irmão tiver interesse, pode falar com quem? Tá, então podem falar com ele. Eu trouxe mais alguns exemplares, se alguém quiser adquirir. Eu só tenho 9 de cada. Só 9, depois eu trago mais. Esse ano o lema de intercessores do Brasil é Unidos na década de 20. Nós estamos promovendo essa visão de a igreja do Senhor Jesus estar se unindo no Brasil. Nós devemos nos unir porque Deus quer. Devemos nos unir porque nós precisamos nos unir. Devemos nos unir porque nós precisaremos cada vez mais estarmos unidos. Nós devemos honrar a nossa tradição teológica. Devemos conhecer profundamente a nossa herança teológica. Os irmãos da Assembleia de Deus têm uma rica herança teológica. Essa herança teológica está baseada na palavra de Deus. Nunca nenhum dos teólogos, e olha que alguns deles eu estudei exaustivamente, teólogos da Assembleia de Deus, nunca se desviaram, os verdadeiros teólogos da Assembleia de Deus, nunca se desviaram da palavra de Deus. Então eu creio que, independentemente das nossas denominações evangélicas, que honram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, em igrejas onde a palavra de Deus é explicada e declarada como a única regra de fé e prática, esses irmãos devem se unir. E nesse ano nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu estava conversando com o pastor Paulo, logo um pouco antes do culto, falando da minha intenção de realizar aqui em Poços de Caldas um Fórum 99+1, que tem como objetivo falar sobre esse êxodo contínuo e crescente de pessoas para fora das nossas igrejas. E eu fui inspirado quando eu vim aqui pela primeira vez, e o pastor Paulo me contou desse trabalho que tem sido feito pela igreja para trazer pessoas de volta para a igreja. Eu quero ajudar vocês a fazerem isso. Eu quero dar um treinamento para aqueles que querem participar. Nós vamos oferecer isso para todos os irmãos aqui de Poços de Caldas que quiserem. Oportunamente os irmãos ficarão sabendo sobre isso. Meus irmãos, eu quero convidar a todos para que nós nos coloquemos de pé para a leitura da palavra de Deus, que farei na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10,
a partir do versículo 10, e nós iremos até o versículo 15. Vamos começar, no versículo 9. Onde a palavra de Deus diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Oremos. Pai de amor, Deus da glória, Deus de poder, Deus de milagres, Deus que realiza milagres hoje. E nós ouvimos falar desde o início deste culto a respeito dos milagres que Deus não somente quer fazer, mas fará aqui nesta igreja, através desta igreja, nesta cidade e quiçá no país todo. Ó Deus, ouve a nossa oração. Nós te pedimos que o bendito Espírito Santo, que é o doutrinador das nossas almas, intérprete por excelência das Escrituras Sagradas, possa nos iluminar e nós possamos entender a Tua palavra. Dá-nos também, Senhor, o desejo diligente de colocá-la em prática em nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero falar sobre missão. Quero falar a você, porque é a palavra para a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. E a missão da igreja é trazer a salvação completa de Cristo ao mundo. A missão completa de Cristo ao mundo tem sido mal interpretada, inclusive por pessoas que se declaram evangélicas. A missão completa, a salvação completa de Cristo, quer dizer, é o evangelho todo. Quando falamos do evangelho todo, nós precisamos entender o evangelho todo da seguinte forma: é o evangelho da salvação, é o querigma, do grego, evangelho da salvação, mas é também o evangelho didáscalos, daí vem a palavra didática, é o evangelho do ensino. O evangelho tem sido pregado no Brasil, mas o evangelho não tem sido ensinado no Brasil. Muitas igrejas lamentam o fato de que estão perdendo, que estão fracassando, porque não estão ensinando o evangelho. Vou repetir, o evangelho já foi pregado, está sendo pregado e continuará sendo pregado, o evangelho da salvação, mas nós precisamos acompanhar a pregação do evangelho da salvação com o evangelho do ensino. Então a missão da igreja é trazer a salvação completa de Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho do ensino. Essa missão deve ser realizada por toda a igreja, não somente por pastores, por profetas, por outros ofícios que temos na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas por cada um de nós, por cada crente. E essa missão, que deve ser levada adiante por todos os crentes em Jesus, deve ser feita por todos os meios legítimos. Por todos os meios legítimos, porque os fins justificam os meios, é um dos pilares da ideologia marxista, e nós não aceitamos isto, que os fins justifiquem os meios. Mas quando nós falamos de meios legítimos, são aqueles recursos, aqueles meios que o Senhor nos dá pela sua graça. Quando nós dizemos que a salvação completa de Cristo, nós estamos nos referindo a que ele deve ser pregado a toda criatura, e deve ser pregado em todo o mundo,
Mas é muito interessante que Jesus falou que primeiro deveria ser pregado em Poços de Caldas, não foi? Ele não falou Poços de Caldas porque naquele tempo nem existia a cidade de Poços de Caldas. Mas vamos trazer para os nossos dias o que ele disse em Jerusalém. E é exatamente o que esta igreja está fazendo em toda a Judéia, esta região do sul de Minas, e em Samaria, e vai alargando as fronteiras da influência desta igreja do Senhor, e até os confins da terra. E eu fiquei sabendo que esta igreja sustenta uma missionária lá no Uruguai, louvado seja o Senhor. Então, vamos voltar um pouco atrás, para você guardar bem o seguinte: a missão da igreja é trazer a salvação completa de Cristo ao mundo. A missão é uma. As missões são várias, cada uma delas tendo alvos distintos. Vamos ver alguns deles. Na área da saúde, a missão médica é para trazer cura, alívio, tratamento, prevenção. Eu prefiro trocar a ordem, prevenção, que é muito negligenciada, infelizmente, no nosso país. Prevenção, tratamento, alívio e cura. Nós temos também missões na área de serviço social, alimentação, socorro, habitação, sustento familiar. Nós temos missões de evangelismo, conversão, plantação de igrejas. Nós temos missões na área educacional, escolas, faculdades, seminários, ensino profissionalizante. Nós temos a missão na área de ação social, sociopolítica. Mas aqui não se trata de pensar em política como nós costumamos ouvir falar de política, mas é saber ser sal e luz. É saber pregar justiça, liberdade e igualdade, mas dentro da palavra de Deus. Nós temos missão na área de comunicação. Som. Obrigado. Missão na área de comunicação, como eu estava dizendo, radiodifusão, a mídia, televisão, internet, redes sociais, etc. Eu louvo muito a Deus porque eu vejo nas redes sociais muitas pessoas que estão colocando passagens bíblicas, muito melhor do que exibicionismo, muito melhor do que contar. Ontem eu e a minha família fomos... Obrigado, está melhorando cada vez mais. Daqui a pouco vem um microfone que eu nem preciso falar, ele vai falar sozinho. Às vezes a gente vê assim no Facebook, pessoa, eu fui a jantar, aí mostra o nome do restaurante e tal, né? Outro fala, saí para passear com o cachorrinho. Outro fala, ganhei uma bicicleta de roda quadrada. Aí começa a contar as coisas. Mas eu louvo a Deus por aqueles que falam da palavra de Deus, que dão palavras do Senhor através das redes sociais. Agora, para ser envolvido em missões, isso é se você está interessado em estar envolvido em missões. E eu creio que por causa das orações da igreja, muitos aqui estão envolvidos em missões. Para você estar envolvido em missões, você precisa primeiro ter visão. Com a visão, nós vemos. Wesley Duell, um missiólogo, disse o seguinte: dá-me uma visão da tristeza infinita, milhares correndo em direção ao juízo de Deus. Dá-me uma visão das terras distantes, perdidas, sem Cristo, mãos estendidas. Mostra-me a agonia do Getsêmani.
dá-me o amor dele pelo mundo. Quando nós falamos em visão, nós precisamos lembrar de algumas passagens da Bíblia. A primeira delas nós recordamos é João 4,35. Enquanto os discípulos estavam preocupados com olhar para baixo, Jesus disse primeiro: ergam os olhos. Você quer ter visão mundial? Erga os olhos. Ele disse: não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Isso é a opinião de vocês, agora eu vou dar a minha. E você escolhe se você quer a opinião dos discípulos ou você quer a opinião de Jesus. Eu escolhi a opinião de Jesus. Ele disse: não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, com a visão você vê os campos brancos para a ceifa. Você está vendo os campos brancos para a ceifa? O que é que você vê quando você ergue os olhos? Multidões, multidões no vale da decisão. Multidões precisando tomar uma decisão. Multidões que tomarão uma decisão de aceitar ou rejeitar. Joel capítulo 3, versículos 13 e 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia está perto no vale da decisão. Quando nós pensamos em visão, eu quero convidar vocês para irem comigo imaginariamente. Use a tua imaginação. Use sempre para o bem, tá? Use a tua imaginação para o bem. Aqui eu quero convidar você para usar a tua imaginação. Vamos fazer uma viagem até os tempos do apóstolo Paulo. Estava preso e um rei que convidou algumas outras cabeças coroadas, alguns outros reis e suas esposas para um banquete. E geralmente esses reis antigamente, eles apresentavam atrações para os seus convidados. Muitas vezes eram saltimbancos, outro era um palhaço, outro eram animais exóticos, tal. O rei Agripa teve uma ideia brilhante. Ele falou: vamos trazer Paulo. Paulo fala muito bem, Paulo é muito culto, Paulo tem um conhecimento vasto. Vamos trazer Paulo para falar alguma coisa. E dentre as coisas que Paulo falou, conforme Atos registra no capítulo 26, versículo 19, ele disse: ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Isso significa o seguinte: a minha parte eu fiz. Você poderá dizer um dia: ó Senhor, eu não fui desobediente à visão que o Senhor me deu? A visão, quando eu digo que a missão exige que eu tenha visão, a visão tem que ser geográfica também. O apóstolo Paulo, conforme ele escreveu na sua introdução à carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele disse assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou disposto a levar o evangelho mesmo, olha aí, é que é chave essa expressão, mesmo a vós outros que estáis em Roma. Porque ele sabia que quando ele fosse a Roma, ele enfrentaria a fúria do ódio do imperador e seria preso. Mas ele disse: eu estou disposto a levar o evangelho mesmo a vós outros que estáis em Roma. Ter visão mundial não é privilégio de quem viaja e viajou para a África, para a Oceania, para a Austrália, e graças a Deus está chovendo lá na Austrália. Deus está ouvindo as nossas orações, graças a Deus, porque o incêndio lá, os incêndios foram devastadores. Só de animais, 500 milhão de animais foram mortos, e quase que dizimada todos os koalas, aquele animalzinho tão exótico, né? Quase 2/3 dos koalas foram dizimados. Bom, mas a visão mundial é porque a pessoa viajou muito, foi para a França, viu a Torre Eiffel, foi à Argentina, foi lá na Patagônia, foi lá ver os lagos gelados lá na Escandinávia e tal. Ele tem visão mundial? Não. Acompanhem comigo o seguinte: Deus tinha visão mundial. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus tinha visão mundial. Jesus tinha visão mundial. Ele disse: portanto, indo por todo o mundo.
disse: indo por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura. O Espírito Santo tinha visão mundial. Ele disse: separai-me a Paulo e Barnabé, e os enviou para o mundo conhecido de então, até para os confins do mundo conhecido de então. Deus quer que nós tenhamos visão mundial. A visão também, eu estou falando que para ser envolvido em missões, nós precisamos ter visão. A visão inclui também contextualização. O que é contextualização? Contextualização é eu me situar, eu me colocar, eu estar presente, eu entender todas as implicações culturais, sociais daquele grupo que eu quero alcançar. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 15, a Bíblia fala algo maravilhoso sobre Ezequiel. Ele diz o seguinte: eu me sentei lá no meio daqueles homens e fiquei observando como eles conversavam. Ele estava aprendendo sobre eles para melhor lhes comunicar a mensagem de Deus. Então precisamos ter visão. A visão também nos mostra oportunidades. As oportunidades podem ser espontâneas ou criadas. Pastor Alberto Gonçalves, um destacado pastor batista lá de São Paulo, já foi estar com o Senhor. Ele estava num ônibus lá na cidade de São Paulo, e o ônibus deu uma freada brusca, inesperada, e ele caiu no colo de uma senhora. E ele não perdeu a oportunidade. Ele disse: minha senhora, assim como de repente eu caí no seu colo, Jesus pode voltar a qualquer momento, e a senhora está preparada? E aquela mulher lá no Hyde Park, lá em Londres, pregando, falando de Jesus, e alguém, um engraçadinho, jogou uma batata naquela mulher. Ela continuou sem nenhuma perturbação, ela não se incomodou, mas guardou aquela batata. Alguns meses depois, ela chega numa reunião de senhoras. Poderia ser uma reunião do círculo de oração. Irmãs do círculo de oração, como eu tenho agradecido a Deus por vocês. Eu oro por vocês, vocês sabiam disso? Porque o círculo de oração das Assembleias de Deus, a gente nem imagina, é responsável por muita coisa, por muito milagre que acontece nesse país. Então ela foi numa dessas reuniões, e aí ela convida um jovem para entrar. Pode vir você. Aí o jovem entra com um saco de batata. Sabe o que ela fez? Ela pegou aquela batata, plantou e tal, foi fazendo um cultivo, e o resultado foi um saco de batata. Então ela aproveitou a oportunidade. Então a visão faz com que você veja as oportunidades, ou então use a sua criatividade para criar oportunidades. A visão nos mostra os povos não alcançados, mostra também os grupos não alcançados, as chamadas tribos urbanas. Nós temos aqui nessa cidade de Poços de Caldas, nós temos lá em Caldas, e eu quero corroborar a palavra do pastor Paulo, e quero dizer a vocês que eu vou estar esperando os irmãos todos lá, naquele sábado lá, para a abertura do trabalho. Eu já prometi 25 de janeiro, e eu vou estar lá, e eu quero ver os irmãos lá também, vai ser maravilhoso. Bom, a visão então mostra também os grupos não alcançados, ou os povos não alcançados. Mostra também grupos negligenciados. É difícil trabalhar com esse jeito. Rico é difícil a gente trabalhar. Esses que são desse determinado grupo aí, é difícil trabalhar. A visão nos mostra grupos negligenciados. A igreja tem negligenciado por achar difícil, ou por ter nojo às vezes de trabalhar, mas são grupos negligenciados que precisam ser alcançados. É a visão que nos mostra. A visão também nos dá a capacidade de comunicação. Sabe o que é comunicação? Comunicação é despertar na outra pessoa o significado que eu tenho dentro de mim. Por exemplo, um exemplo muito claro, um exemplo aqui desse momento. Eu estou entendendo tudo que eu estou falando, mas será que você está entendendo tudo que eu estou falando? Isto é que cada pregador, cada orador, cada conferencista precisa estar sempre atento. Será que eu estou comunicando
Então, comunicação é despertar na outra pessoa o significado que eu tenho dentro de mim. Eu falei de visão, nós precisamos ter visão para realizar a missão. Agora eu quero falar sobre espírito missionário. Com a visão a gente vê, com o espírito missionário a gente compreende. O espírito missionário me faz ter interesse, me faz querer apoiar algum esforço, alguma iniciativa missionária. O espírito missionário desperta a minha motivação. O espírito missionário faz com que eu tenha uma atitude positiva para com missões e missionários. Então, com o espírito missionário nós compreendemos. Em terceiro lugar, nós precisamos ter, primeiro, visão missionária. Precisamos ter espírito missionário. E em terceiro lugar, precisamos ter coração missionário. Com o coração missionário nós sentimos. O mundo mesmo sabe que está perdido. A palavra de Deus fala de uma terrível expectação. O mundo está vivendo um momento de agonia muito grande. Há uma terrível expectação que paira sobre a humanidade. Sobre a igreja do Senhor Jesus paira a bendita esperança. Mas sobre aquele que não tem essa esperança, paira uma terrível expectação. O coração missionário sente. Não adianta só saber que o mundo está perdido. Você sabe que o mundo está perdido? Você precisa sentir. É o que Paulo sentiu. Paulo sentiu o peso da responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho àqueles que não conheciam, e ainda que isso lhe custasse a vida. Coração missionário. Dr. Bob Pierce, fundador da Visão Mundial, era missionário aos jovens na Coreia em 1950. A Mocidade para Cristo foi fundada em 1944 e houve uma explosão muito grande de missões. Eles enviaram missionários para muitos países do mundo, inclusive o Brasil, em 52. Em 1950, Bob Pierce estava na Coreia quando eclodiu aquele conflito que acabou dividindo a Coreia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E ele deixou o trabalho da Mocidade para Cristo, que ele era o diretor lá, e começou a trabalhar com os órfãos de guerra, com aquelas crianças que ficaram órfãs. E fundou esta organização de nível mundial, a Visão Missionária. Olha o que ele disse, presta atenção nisso. Ele orou assim: que o meu coração se deixe comover pelas coisas que comovem o coração de Deus. Você pode fazer essa oração hoje comigo? Diga ao Senhor que o meu coração se deixe comover pelas coisas que comovem o coração de Deus. O que é que comove o coração de Deus? Comove o coração de Deus. Nós ouvimos um hino cantado: eu quero almas, eu quero almas. É isso que comove o coração de Deus. É isso que comove o coração de Deus. Quando nós temos coração missionário e nós sentimos, nós começamos a orar. Meus irmãos, a reunião mais importante da igreja é a reunião de oração. A segunda reunião, no meu modo de entender, eu vejo assim: a segunda reunião mais importante é a reunião onde a gente aprende a Bíblia. Todas as reuniões, todas as atividades, todas as iniciativas da igreja só serão coroadas de êxito se nós nos dedicarmos à oração. O coração missionário sente, e aí ele começa a orar. E uma das coisas que eu me lembro da fundadora, da criadora da missão evangélica Kaiowá, Dona Lloyd Bonfim de Andrade, ela disse o seguinte: poucos podem ir, presta atenção nisso, poucos podem ir, muitos podem contribuir, todos podem orar. Vou repetir: poucos podem ir, muitos podem contribuir, todos podem orar. Alguém também disse o seguinte: meus pés não podem ir a todos os lugares, mas meus joelhos sim. Meus pés não podem ir a todos os lugares, mas meus joelhos sim.
Quando você tem coração missionário, você sente o quê? Amor. Amor é a primeira linguagem, palavra da linguagem de Deus. Você sente amor. Você quer se envolver. Você está disposto ao sacrifício. Você se entrega. Você se dedica. Você se rende à chamada. Quando você tem um coração missionário, você sente compaixão. Quando você tem coração missionário, você se torna generoso. Quando você tem coração missionário, você está disposto a ir ou a ajudar para que outros possam ir. Eu quero terminar citando uma frase de um jovem peruano. Depois de ouvir uma pregação e um desafio para a obra missionária, ele concluiu e disse o seguinte: se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Meus irmãos, eu tenho muito interesse na obra missionária que esta igreja está fazendo, viu, pastor Paulo? E eu quero ajudar vocês. Contem comigo. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Abraão. É tão importante nós termos alguém que nos explique sobre visão missionária, sobre o que é missão, né? O que é fazer missão, aonde que está indo a sua oferta missionária. Nós trabalhamos aqui com missão interna, todas as cidades do interior. Nós precisamos ajudar a assalariar os obreiros. E nós temos um obreiro que agora no final do ano, ele estava lá na cidade de Bandeira, que Bandeira, irmãos, dá para pagar a água e a luz, as entradas, mas não dá para pagar, assalariar o obreiro que está lá. E o obreiro, ele é funileiro, mas tem reumatismo nas mãos. Quando incha as mãos, não pode trabalhar. E daí vive só com o pãozinho da igreja. Mas agradou Deus, agora no final do ano, fazer um milagre. Nós tivemos um irmão que doou um carro para a igreja. Quem viu nas redes sociais aí, doou um carro para a igreja. E eu estava ali com alguns irmãos, na qual estava o irmão Adoniran. Quem mais, Adoniran? Celcinho. Irmã Regina estava junto, né, irmã Célia. Eu liguei, do jeito que eu falo, meio estúpido. Falei assim: o senhor tem 20 minutos para chegar aqui da igreja. E ele reclamou: mas como eu vou chegar, pastor, 20 minutos? Mas Deus trouxe ele, não sei de que maneira. Dali a pouquinho chegou Cícero suando, transpirando. E nós podemos colocar-nos em pé e agradecer a Deus pela vida dele e entregar o carro nas mãos dele. Hoje Cícero e Noélia não trabalham mais de a pé, tem um carrinho para subir as montanhas de Bandeira e descer, levando o nome de Jesus. Oi? Já deu uma alma para Jesus o carrinho. Vocês viram como é bom? Aleluia. Agora temos abrindo esse trabalho em Caldas. Caldas, nós tivemos um grande escândalo lá. Mas, irmãos, eu creio que superabundará a graça do Senhor naquela cidade. E, queridos, olha, irmãos, milagre vai acontecer. Milagre vai acontecer. Então, quero agradecer muito a... Olha a alma que aceitou Jesus lá em Bandeira, ó. Que milagre, aleluia, que milagre. Isso é Deus, irmãos. Dá para glorificar o Senhor por essa vida? Aleluia. Nós queremos também agradecer o carinho do senhor, pastor. Muito obrigado. Desde o primeiro dia que o senhor falou comigo, eu senti uma comunhão gigante. Obrigado que o senhor tem feito por essa igreja, apresentado
nós em oração. Somos tão simples, tão sem expressão, mas Deus tem feito milagre e maravilha no nosso meio. Amém? Eu quero convidar o presbítero Eduardo para ministrar o dízimo da missionário. Vem aqui, Eduardo. E irmãos, e o Eduardo já vai falar, tem que pagar missionário, falando de tal, pagar tal. Eu acho que vai entrar tal, tanto. Eduardo, a tua fé é pouca. Vai entrar 10 vezes mais. Quem crê em milagre? Quem quer investir em missão? Quem quer investir em missão pode dizer amém? Milagre vai acontecer sobre a tua vida. E Raíssa louva ao Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vou estar lendo para os irmãos Lucas, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Vieram, então, uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio de diante de Jesus. Vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Meus amados irmãos, os paralíticos, aleluia, trazendo para o lado espiritual, são paralíticos na alma. Pessoas que não têm mais condições de estarem vindo na casa do Senhor, procurando a palavra do Senhor. O espírito interno, a alma interna dessas pessoas clama, aleluia, internamente, clama por uma salvação, mas o corpo dessas pessoas, o corpo físico, tende ao pecado, por conta do pecado de Adão. Só que parte de nós trazermos essas pessoas, assim como fez esses homens, pegaram ele pela fé, tiveram visão, trouxeram de algum jeito, introduziram ele perto de Jesus. Nós devemos estar fazendo isso. Então eu conclamo, eu peço para os irmãos, nesse ano de 2020, de estar ajudando a obra missionária, para que nós possamos trazer esses paralíticos espirituais a conhecerem a Jesus Cristo. Assim como um dia eu conheci Jesus Cristo e hoje estou aqui na casa do Senhor, assim como você, alguém falou do Evangelho para você e você está aqui na casa do Senhor, você se libertou, você transformou o seu corpo, aleluia, aquele corpo pecaminoso, num corpo espiritual, num corpo que não mais briga com o espírito e com a alma, mas um corpo que louva a Deus, que busca as verdades, que busca a palavra. Meus amados irmãos, a obra missionária carece da oferta também, dos joelhos, como disse o pastor Abraão, mas também da oferta. E eu peço para os irmãos, aleluia, nesse ano de 2020, fazer um propósito, eu quero ajudar na obra missionária. Nós temos a irmã Isabel, a irmã Kátia lá no Uruguai, alguns missionários que estão no campo, a nossa igreja nova que está abrindo em Caldas. Mas eu peço para os irmãos de coração, que os irmãos... Aleluia, glória a Deus. Alguém quer dar um púlpito para a igreja, para essa nova igreja que vai abrir? É R$3.000, o pastor tem falado. Aleluia, o pastor vai trazer a nota fiscal. Quem quiser, depois me procure depois do culto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pega sua oferta na mão. Eu vou orar pedindo a bênção do Senhor para a sua vida. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, pela fé eu venho pedir a Ti, Senhor, venha abençoar os Teus filhos, não só, aleluia, não só materialmente, Pai, mas espiritualmente. Venha abençoar esta igreja, Senhor, para que ela continue fazendo missão, falando do Teu amor, Jesus, para que almas se rendam a Teus pés, para que vidas venham a ser transformadas e que Teu nome seja anunciado, não só em Poços de Caldas, mas até os confins da terra. Abençoa o Teu filho que vai estar ofertando, coloca o desejo no coração dele, de estar, aleluia, contribuindo com missões durante esse ano todo, e até o dia da Tua vinda, ó Pai. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Contribua com alegria, meu irmão. Raíssa louvando o Senhor. Raíssa está namorando, a gente vai casar logo. Glória a Deus. Eu sou os irmãos com a paz do Senhor, amém?
Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós temos a imensa alegria de apresentar muitos irmãos que estão nos dando a honra nesta noite. Está conosco nesta noite o Juan e Larissa, servem a Deus na Assembleia de Deus do Ministério São Bernardo, Poço de Caldas. Onde estão? Por gentileza. A igreja sauda eles como, irmãos? Glória a Deus. Amém. Também, irmãos, é com muita alegria que nós queremos apresentar aqui o Ian. É isso mesmo? Onde está o Ian? Ian, se coloque de pé, por favor. Irmãos, o Ian, ele professa a fé na igreja católica, mas ele é muito bem-vindo aqui no nosso meio. E pela fé, irmãos, eu já vejo ele cantando aqui com a nossa mocidade. Amém? Como a igreja vai saudá-lo? Glória a Deus. Deus abençoe, Ian. A casa é sua, viu, meu amigo? Está conosco também, nesta noite, a Helenice e o seu esposo Emerson, servem a Deus na Assembleia de Deus, lá em Itaquera, setor 9. Olha que benção. Meus irmãos, vocês estão em casa. Amém? Glória a Deus. Como a igreja irá saudá-los? Aleluia. Servem a Deus ali com o pastor Pereira, como diz nosso pastor Zona Leste. Aleluia. Irmãos, também está conosco a Tânia, Letícia, Larissa e o irmão Jonas, Assembleia de Deus, Madureira, ali de Mojimirim. Estão ali os nossos irmãos. Como nós iremos saudá-los? Glória a Deus. Que maravilha, muitos visitantes nesta noite. Está conosco também a Caroline e a sua bebê, Ana Beatriz. Aonde está? Amém. Glória a Deus. Como nós iremos recebê-los? Amém. Glória a Deus. Está conosco também a Gildete e o seu esposo José Fernandes, da Assembleia de Deus do Belém, em Planura. É isso? Minas Gerais? Onde estão? Estão ali, aquele casal. Como nós iremos recebê-los, meus irmãos? Glória a Deus. Também a Maria Lúcia, Kathleen, Lucélia, Carla, todos são da Assembleia de Deus Missão, em Jeremoabo, Bahia. Olha que bênção, irmãos. Família linda. Como nós iremos recebê-los? Glória a Deus, irmão. Vamos jogar a rede hoje aqui. Aleluia. Está conosco também a Carla e a Kathleen, Laura e Bruno, também da Assembleia de Deus Missão Bahia. São os mesmos, né, Janaína? Ok, glória a Deus. Amém. Vanderlúcio e Aretusa são nossos irmãos. Vila Menezes, onde estão? Estão ali no fundo, amém? São nossos, amém? São do Vila Menezes, são nossos também. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar um bem-vindo bem caloroso para todos os irmãos, amém? De pé, irmãos, de pé. Glória a Deus. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos. A congregação gosta. Mais uma vez. Namorada Larissa, aí ó, como é que é o nome dele? Campeões de Jeová. Rui, irmão Rui, vai casar logo, Rui? Amém. Os irmãos também assim. Irmãos, também temos aqui uma carta de recomendação vindo ali da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Americana, Machadinho. Presidente é o pastor Gerson Elias, o nosso irmão diácono Yuri Rogério Gregório, onde está? Ele, amém. Olha, diácono, pastor. Glória a Deus, irmão. Amém. Deus te abençoe, irmão. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mediante esta palavra, a visão que a igreja e a visão que Deus tem referente à obra missionária, Jesus quer te salvar nesta noite.
Deus tem um plano gigante na tua vida. Deus tem uma obra muito grande na tua vida. E através desta palavra, Jesus te convida para você fazer parte desta grande família. Jesus quer te dar a mesma visão que Ele deu para nós. E eu quero te convidar nesta noite. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Aonde está a primeira alma que quer fazer parte desta grande família? Aleluia. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Jesus, aleluia, chamando você para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua alma. E eu quero perguntar para você, meu amigo Ian, você não quer fazer parte dessa família, meu amigo? Você quer aceitar Jesus hoje como teu Salvador? Jesus está me tocando para falar com você. Traga ele aqui, irmão Joaquim, aleluia. Aleluia, oh glória. Vem um jovem aqui com ele, irmão, aleluia. Oh glória. Aqui, isso, aqui na frente, filho, por favor. Aonde está a segunda pessoa? É a visão da igreja, é a visão missionária. Aonde está a segunda pessoa? O Espírito Santo está tocando no meu coração. Mude a tua visão. Mude a visão. Aleluia. Mude a tua visão nesta noite. Onde está a segunda pessoa? Tem mais alguém para Jesus? Aleluia. Irmãos, como foi pregado aqui pelo pastor, ele falou que com a boca se confessa, né? Então, como assembleianos que nós somos, irmãos, nós vamos fazer como a Bíblia manda. Meu amigo, olha aqui para mim. Você está aceitando Jesus Cristo como teu único Salvador? Sim? Agora você faz parte dessa família? Então diga: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Jesus, escreva meu nome no livro da vida. Agora, eu sou crente. Adore, glorifique, exalte a Ele. Aleluia. O nosso professor estará entregando uma Bíblia. Aleluia. E pegando os dados. Meu filho, eu vou orar por você. Receba a Bíblia ali do professor Pedro. Tem mais alguém para Jesus? Você que aqui veio, vem aqui. Jesus quer mudar a tua vida. Sai do teu lugar, vem aqui. Jesus quer mudar a tua vida. Aqui, filho, espera aqui, nós vamos orar. Tem mais uma alma para Jesus nesta noite? Jesus se chama. Nós vamos orar por ele. Pai querido, aqui está este moço se entregando para ti. Faça um milagre na vida dele. Escreva o nome no livro da vida. Dai graça, dai vitória. Permita com que ele possa ser orientado, discipulado, ensinado. Abençoa essa jovem senhora que aqui chega. Meu Deus, eu quero ver um milagre. Abra as portas do céu. Dai a bênção, dai a vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Traga uma Bíblia para cima. Já ganhou. Glória a Deus. Amém. Tome assentos. Crianças, adore a Jesus.
Agora, ó Deus, nós pedimos um milagre sobre o teu servo, o nosso ancião Flávio Granato. Visite ele, ó Deus. Tira toda a sequela, restaura a sua saúde, dai a bênção, dai a vitória. Senhor, agora eu estendo as minhas mãos sobre o teu povo. E eu quero ver um milagre na vida de cada um. Eu quero uma semana de milagre, uma semana de bênção, uma semana de cura, uma semana de restauração. Senhor, aleluia, uma semana de restauração nos lares, nas famílias, uma semana de visão missionária, que todos possam contemplar um grande milagre. Ó Pai, nós te louvamos, te adoramos. Senhor, também os teus servos, que aqui são empresários, que abençoam muitas vidas, agora, Senhor, faça um milagre, abra as portas, faça com que as empresas deles possam crescer, prosperar, para abençoar cada dia mais famílias, dar mais emprego. Senhor, nós queremos ver algo sendo transformado nesta cidade. Senhor, comece aqui por Poços de Caldas e faça um milagre na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Abençoa o nosso presidente, guarda, orienta e ensina a ele cada dia mais a depender de ti. Ó Deus, agora seja conosco, nos dê a paz, nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho e seu trono em cada coração. Terminar o trabalho nesta noite, em nome de Jesus. A igreja feliz diz: Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.